Olá, meus queridos e minhas queridas, mais uma vez aqui com o nosso Pod God com Kika Malki. Vou aproveitar para agradecer a nossa equipe, Rômulo Nascimento, o Júnior Lobo. Sem vocês, isso aqui não seria possível. Verdade. E vamos começar hoje, nós temos um convidado especial, especialíssimo. Olha. E ele mesmo vai se apresentar. Pastor Lemoel Borges. Sim. Um prazer estar com o senhor aqui, pastor. Prazer meu, querido. Muita honra. É uma honra nossa, né, ter o senhor aqui. E, pastor, a gente tem aprendido muito com esse Pod God. O senhor não tem noção. Eu imagino. São lágrimas que rolam por aqui, pela equipe. Testemunhos fortes. E a nossa intenção é justamente, para quem está assistindo, ser tocado e, sei lá, nascer, né, uma sementinha no coração das pessoas para terem vontade de conhecer Jesus, o caminho dele. Que legal. Então, pastor, começando, quem é Lemoel Borges? Pode falar para aquela câmera ali, se quiser. Eu sou nascido na região de Paraty. Fui criado ali em Paraty até os 12 anos. E depois a minha família se mudou para Minas Gerais. Nós acompanhamos, né? E ficamos um tempo em Minas Gerais. Depois nós fomos para um colégio conhecido como internato, no Espírito Santo, em Colatina, Espírito Santo. E lá ficamos alguns bons anos da vida da gente, sabe? E estudamos, fizemos até o ensino médio lá, depois fomos para a faculdade, concluímos o curso. Esse é o Lemoel, um garoto simples do interior, gosta muito da vida, sempre acompanhado por Jesus Cristo. Muito feliz. Então tá, então agora pode vir para cá, pastor. Fala um pouquinho mais dessa sua infância com relação a principalmente a parte religiosa. Vocês já nasceram, aí já pode ser aqui comigo. Sim, Vocês já nasceram, já nasceram de um lar cristão. Como é que foi essa parte religiosa? Assim, quando o meu pai nasceu, a família já era de berço adventista. E a minha mãe tornou-se depois, ao conhecer o meu pai, né? Então, quando nós, filhos, nascemos, nós já nascemos num berço cristão. Foi uma infância muito gostosa, nós fomos criados na igreja, passamos por todas as classes lá da igreja, todas as escolinhas da igreja, né? E isso nos deu, assim, uma estrutura boa para a vida, que exige tanto da gente, né? E quando o senhor era criança, já chegou a se visualizar lá na frente um dia pastor? Não, nasceu bem depois, sabe? Uhum. Eu gostava muito dos líderes que nós tínhamos, né? Principalmente os anciãos, tenho um apreço muito grande por eles. Anciãos são pastores locais da nossa igreja, né? E sempre nos trataram com muito carinho, eu sempre tive admiração por eles, mas o desejo de me tornar um pastor veio um pouco depois. Vai contar isso daqui a pouco pra gente. Ah, tá bom. Tem antes quer dizer, da sua infância para a adolescência, como é que foi essa fase com relação à religião? O senhor foi daquelas crianças que chegou na adolescência e se afastou um pouquinho da igreja, ou se manteve o tempo inteiro ali firme? Nossos pais sempre tinham como prática ter um culto familiar. Então, sempre às 6 da manhã, às vezes alguns dos filhos até cochilando, sabe? Mas sempre tinha o culto familiar. Então, nós cantávamos, papai trazia uma meditação, né? E a mamãe sempre contava uma historinha bíblica na linguagem infantil para nós. Então, isso foi prática nossa durante toda a infância, né? Todos os dias? E talvez por isso eu não tive aquele período assim que eu me distanciei, que eu me revoltei, não. Teve um período que eu parei um pouquinho com essa prática, quando eu já estava morando só no internato, né? Uhum. Mas não cheguei a deixar a igreja, trilhar um outro caminho, não. Esse estudo aí era diário? Ah, diário. Todos os dias. Eles acordavam vocês 6:30 da manhã. Tá vendo, gente? Tem muito pai bonzinho por aí, hein? Depois chega um momento que nem precisa acordar mais, né? A gente acostuma, né? Uhum. Então todos já acordávamos nesse Fazia período. parte da rotina e aquilo dali era sagrado. Era um culto de 15, 20 minutos. Meu pai gostava muito de violão, ele toca violão, toca muito bem. O senhor então também, né? Não, eu arranho, ele toca.
Então ele tocava os hinos da igreja e nós cantávamos esses hinos, sabe? Começávamos o dia cantando e adorando o Senhor. Eu canso de falar aqui que eu tenho uma inveja branca de quem já nasceu adventista, né? Mas tudo tem sua hora, né? Claro, claro. A minha foi tardia, mas chegou. E então chegou na adolescência e o senhor decidiu aí ir para o internato estudar teologia. Não, a princípio a gente foi fazer o fundamental, né? Eu fui muito cedo, eu fui com 13 anos. Então fui fazer ainda o sexto, na época sexta série, sétima série. Hoje 8º ano, né? Então eu era bem novinho ainda, né? Depois é que a gente concluiu. Com 13 anos saiu de casa? Com 13 anos saí para estudar. E aí, mas estudar normal? Estudar num internato onde estudam rapazes e moças, né? Tem um prédio para os rapazes, um prédio para as moças. E a gente estuda e vive ali, mora ali. E dali já vai para a faculdade? E aí você escolhe depois que curso você quer fazer, né? No caso, foi lá que eu decidi, por influência de um verdadeiro amigo, a fazer teologia. Amigo ou professor? Amigo. Amigo mesmo? Colega de quarto, morávamos juntos. E ele também é pastor hoje? Então, aí está a história. Por que ele não é um pastor hoje? É que ele não vive mais. Ele descansou muito jovem. Descansou com 17 anos. Nossa, pastor, como é que foi essa história? Foi lá no... O colégio Edessa, em Colatina, Espírito Santo, né? Então nós chegamos, eu cheguei para fazer o 7º ano, 7ª série na época, hoje é 8º ano, e daí ele não estava no colégio ainda, ele foi só para fazer o ensino médio. Então eu fiz a 7ª série e 8ª série, concluímos o fundamental e começamos o ensino médio. Quando começamos o ensino médio, ele chegou. Ele era da cidade de Cataguases, Minas Gerais. Nesses internatos nós temos colegas do Brasil inteiro, de algumas partes do mundo, sabe? E quando ele chegou, foi morar no meu quarto. A gente pensa que foi por acaso, mas não. Ele foi morar no meu quarto, dirigido por Deus, sabe? Então, nesse período... Para encaminhar o senhor, né? É verdade. Então, nesse período é que eu não estava mais com a prática de fazer o culto pela manhã e tal, já não estava tão animado cantando e tal. Um período pequeno, mas isso aconteceu na minha vida. E aí ele chegou. O Papai do Céu o enviou para lá, sabe? Só que ele tinha essa prática. Então, ele acordava um pouquinho mais cedo e fazia o cultinho dele. Às vezes até nos incomodava, sabe? Porque ele gostava de orar ajoelhado, prática dele, né? E aí um dia ele começou a incluir o meu nome na oração, mesmo sem que eu participasse. Ele começou a incluir meu nome na oração, sabe? E teve uma vez que ele orou assim, eu me lembro como se fosse hoje, isso faz 35 anos. Mas ele orou assim: Senhor, alimenta o meu desejo de ser um pastor. E coloca esse desejo no coração do meu amigo também. Nossa, gente. Isso me chamou muita atenção. Eu falei assim, ele está me incomodando, orando aí, atrapalhando e tal, e ele começa a orar dessa maneira. E todas as vezes que ele orava no culto dele, ele mencionava essa frase na oração, sabe? Engraçado, até que um dia ele do não nada, desejava só para ele, né? Não. Desejava para o senhor também. Até que um dia do nada ele falou assim: ô Limuel, participa do culto comigo. E eu, para não ser indelicado, eu aceitei participar do culto com ele, sabe? E ele sempre mencionava, coloca no coração do meu amigo também o desejo de ser um pastor. Isso ele orou durante quase um ano, sabe? E aí? Até que depois ele pediu para que eu orasse também. Eu não mencionei, ele falou assim: você esqueceu de mencionar que eu vou ser um pastor e que você também vai ser um pastor? Eu fiquei sem graça com aquilo, sabe? Confesso que às vezes eu até tentava fugir do culto, mas ele não deixava, sabe? E depois nós começamos a trabalhar juntos no mesmo setor, né? E aí, enquanto trabalhávamos, o assunto era esse. O assunto era servir a Deus de alguma maneira, se fosse possível, se fosse do plano de Deus, da vontade de Deus, que nós servíssemos o Senhor como pastores, né? E eu comecei a, pelo menos, aceitar. Já não incomodava mais. Não me incomodava, exatamente. Parou de me incomodar, né? E eu comecei a idealizar algumas coisas, algumas possibilidades. Depois eu passei a me ver à frente de uma igreja e tal. Quando nós voltamos para o 3º ano, voltamos de férias para o 3º ano, logo no primeiro mês do 3º ano, foi descoberto um câncer no cérebro dele, sabe? E foi muito rápido, assim, foi um câncer terrível, né? Ele ficou internado os últimos 3 meses da vida dele, né? E a gente no colégio e ele internado no hospital em Colatina.
que é a cidade mais próxima, né? Até que quando já estava próximo de descansar, ele pediu à direção da escola se ele poderia ter um encontro comigo, um último encontro, né? E eu fui. Não era fácil a gente deixar a escola, não era tão simples assim. Mas a escola permitiu e eu fui visitá-lo. E aí ele, no final da visita, ele falou se podemos orar juntos. Ele já estava com dificuldade de fala, entende? Aí ele pegou a minha mão e falou assim, olha, Lemuel, eu não vou ser um pastor, mas você pode ser. Eu queria muito, Lemuel, no céu. Tô arrepiada. No céu eu queria muito abraçar as pessoas que você vai batizar. Porque você vai batizar muitas pessoas. Para a honra e glória de Deus. Então essas foram as últimas palavras dele, sabe? E por conta disso eu estava decidido e fiz os preparativos necessários para me tornar um pastor. E estou nessa caminhada há 27 anos. Com certeza foi um anjo enviado por Deus. Nossa, que impressionante, né? A gente nunca vai imaginar isso. Olha, gente, que história. Muita gente não sabe disso, né, pastor? Muita gente, a maioria não sabe. Então, vamos ficar sabendo agora. Mas sempre que eu batizo alguém, você percebe que às vezes eu não me seguro, eu me emociono, porque eu me lembro das palavras dele. Dizendo, eu não serei um pastor, mas você vai batizar muitas pessoas. Eu quero abraçá-las no céu. Profetizou. Forte. Forte demais. Vamos lá para a próxima pergunta. Antes desse episódio, né, quando você estava lá no ensino médio, chegou a pensar numa outra profissão? Sim. Qual seria? Eu sonhava em fazer medicina. Agora sua filha vai realizar esse sonho. Agora, minha filha, Deus está me dando esse privilégio da minha filha realizar Olha esse sonho. só. Em breve ela será, para a graça de Deus. Mas eu só pensava em medicina. Caramba. Estava se preparando para isso, né? Na minha mente, sim. Eu sempre olhei com muito bons olhos a medicina. Eu sempre olhei a medicina como uma missão, sabe? Mais do que uma carreira profissional. Eu tenho essa consideração, sempre tive essa consideração e respeito pela área de saúde, pelos médicos, porque eu vejo os médicos como anjos de Deus para nos socorrer e salvar vidas. Né? Mas o pastor também salva vidas. Verdade. Não é? Talvez até tenha uma função mais importante. Não sei, mas enfim. O senhor tem algum testemunho que gostaria de contar pra gente, dividir? Pode ser a história que eu até citei antes, né? Que eu lembro, que foi a história da sua avó. Ah, sim. A minha avó, ela era espírita. Ela tinha um centro na casa dela, um centro de macumba, que dizem, né? Falam. Mas ela nunca proibiu a minha mãe de se tornar evangélica, adventista, inclusive, né? Só que quando a minha mãe, naquele primeiro amor de ter conhecido a Jesus e tal, quando a minha mãe a visitava, a minha mãe sempre tocava no assunto. Até que um dia, nós já éramos nascidos, pelo menos os 3 primeiros filhos, né? A minha avó fez um pedido para minha mãe, falou assim, você sabe, Alcina, o nome da minha mãe, você sabe que eu amo meus netos, eu amo muito você, mas se for para você falar de Jesus na minha casa, eu prefiro que você não venha mais aqui. E aí a minha mãe se sentiu proibida, né, de estar com a minha avó e tal. Nós chorávamos para visitar a vovó, porque ela sempre foi uma boa pessoa. Mas a mãe dizia, olha, por enquanto a vovó não quer nos receber. E isso levou anos. E a minha mãe, todos os dias, ela mencionava o nome da minha avó na oração dela, sabe? Essa oração do culto. Minha mãe mencionava o nome da minha avó na oração. Todos os dias. Até que depois de 20 anos, a minha mãe recebe uma carta da minha avó. Naquela época... 20 anos. 20 anos depois. De oração. De oração. Naquela época não tinha facilidade do telefone, do WhatsApp, né?
E aí a minha mãe recebe uma carta da minha avó dizendo: "Ô, Alcina, por favor, me visite. Eu sinto no meu coração que eu preciso muito aprender desse Jesus." E aí a minha mãe nos levou, né? Foi um momento assim muito importante para a nossa família, né? E nós ficamos uns 4 dias na casa da minha avó e o assunto foi só Jesus. 20 anos. O senhor já tinha quantos anos, mais ou menos? Não, aí eu já estava crescido, né? Uhum. Eu estava adulto já tinha meus 20 e poucos anos. Já estava na faculdade? Já? Estava na faculdade. Quando a minha avó fez, nesses poucos dias, ela fez toda uma série de estudos bíblicos, pediu o batismo e 3 meses depois, sem estar doente, se batizou e morreu. Seguido. Cara, a gente ouve essas histórias e fica... choca, né? Como que Deus faz as coisas, né? Tudo no seu tempo. E o senhor crê que ela está salva. Ah, sim, sem dúvida. Né? Sem dúvida. E vocês eram quantos irmãos? Ou são quantos irmãos? Nós somos 7 irmãos. São 5 rapazes e 2 meninas. E a prática desse internato era para todos? Só que nem todos estudamos no internato. Nem todos estudaram no internato, né? Eu e mais 2 dos meus irmãos que estudamos no internato. Eram os mais novos ou os mais velhos? Os mais velhos, os primeiros filhos. Uhum. E o que a família falou quando o senhor chegou com essa ideia de eu vou ser pastor? Interessante que, na mente de meu pai, Jesus voltaria no máximo até o ano 2000. No máximo. E ele dizia o seguinte: filho, pode ser que não dê nem tempo de você concluir o seu curso de teologia. Então, filho, faz uma outra coisa, não gaste tempo com isso. Não ia terminar teologia, não ia terminar outro curso também, né? Mas assim, e daí eu falei, mas é um sonho. Quando eu contei para eles o que havia acontecido, o porquê da decisão, eles... sentiram que foi um chamado. Sem dúvida, eles disseram, não é por acaso, isso não aconteceu por acaso, né? Mas aí tudo bem, eu fui, fiz, e até hoje Jesus está chegando, mas não chegou ainda, né? Está chegando. Pastor, qual que é a história bíblica que mais mexe com o senhor? Tem alguma? Tem, sim. Tem algumas histórias que mexem comigo, mas a vida de Davi me impressiona muito. Muito. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, não deixou de ser por conta dos pecados que cometeu, sabe? E eu gosto demais da história de Davi. Eu tenho que estudar essa história ainda. São poucas as histórias que eu conheço. De Davi eu ainda não conheço, assim, a história inteira dele. É impressionante, emocionante, impactante. Davi nas mãos de Deus. Tremendo. E ele foi um pecador também, né? Muito. Como todos. Sim, pecou demais. Mas a momento algum ele perdeu o senso da presença de Deus. Tá, e quando é que o senhor começou a se visualizar já pregando lá na frente? Eu sempre fui muito tímido. E pregar para mim sempre foi um desafio. Sempre foi um desafio. Então o curso de teologia nos ajudou, porque nós temos aula sobre falar em público, né? Isso nos ajudou bastante, nos ajuda até hoje. Mas eu comecei a pregar já no curso de teologia. Eu comecei a pregar porque faz parte, é requisito acadêmico. Entende? Tem a ver com a oratória também? Sim, exatamente, aula de oratória. E aí é um requisito acadêmico que eu comecei a pregar, e eu prego, hoje eu gosto de pregar, mas é um desafio para mim. Gente, não parece. Não parece, pastor. Mas assim, eu creio também que devam ter outros pastores que não conseguem pregar com tanta facilidade. Pelo menos pra gente que tá ali, a coisa flui. Com o senhor ali, a gente sabe que... E eu já vi pregadores lendo praticamente tudo. Seria porque eles ainda não conseguem se soltar, falta um pouco de oratória. Ou um estilo de oratória, né? A oratória tem alguns estilos. Um deles é onde você lê o texto, mas nem por isso deixa de ser interessante, profundo, né? E deixa de ensinar, né? Geralmente são os que gostam um pouco mais de conteúdo, né? A gente aprende na
nas lições, que a gente tem que deixar o nosso eu para viver para Jesus. Sim, sem dúvida. Dos seus eus, teve algum que foi difícil de deixar de ser? Entendeu a pergunta? Sim, eu entendi. Eu experimentei muito pouco o mundo, sabe? Uhum. Nunca bebi, nunca fumei. Como homem, eu conheci somente a minha esposa, entende? Uhum. Então, por ter nascido já num berço cristão e por ter ido muito novo para um internato também cristão, né? Foi fácil. Foi fácil para mim, entende? Então, por isso é que eu tenho muito cuidado em externar qualquer julgamento baseado naquilo que eu acho, naquilo que eu sinto, naquilo que eu conheço, porque para mim não foi difícil, entende? Uhum. Se você dissesse assim, pastor, qual que é o seu ponto fraco? Eu teria dificuldade para te dizer assim, o meu ponto fraco é esse, entende? Uhum. É o que eu falo. Eu acho que as histórias de transformação que as pessoas têm são muito mais difíceis do que a pessoa que já Sim. nasceu num lar cristão, né? Não são todos, eu falo, né? Eu não nasci num lar cristão, mas eu nunca bebi, nunca fumei, nunca tive um monte de namorados, eu nunca gostei de... Eu lembro de ter chegado em casa uma vez na vida, que eu fui para uma discoteca. Cheguei 6 horas da manhã, eu falei, gente, isso é horrível, passar a noite em claro, nunca mais. Nunca mais, nunca senti falta. Pra mim, assim, também não tive dificuldade nenhuma. Então, foi bem fácil. Então, passa mais ou menos por aí, entende? Eu nunca fui de perder noite de sono e tal, então eu sempre tive uma vida muito pautada na palavra. Agora, assim. sabe o que eu vejo, pastor? Tem muita gente escolhendo a religião de acordo com o que é bom pra ele. Então eu já vi gente que não vai para a igreja adventista do 7º dia porque não vai deixar de guardar o sábado. É verdade. Já sabe que vai ser um trauma, vai ser horrível, então não deixa de ir. Então, o que o senhor entende com relação a isso? Quando a pessoa fica buscando uma religião que para ela se colocar no que é bom para ela. Então, assim, a gente tem muito cuidado para externar esse tipo de pensamento, né, de ideia, mas hoje você tem religião para todos os gostos, né? Agora, eu penso que é importante a gente voltar um pouquinho para o que Deus deseja que nós realmente vivamos, né? Ou assim diz o Senhor. Não perder de vista a religião como não fazer algo para mim, mas fazer a vontade de Deus e ver o que Ele espera para a vida do ser humano, né? E por isso pautar o nosso aprendizado e a nossa vida na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, no assim diz o Senhor. Eu penso que passa muito pelo relacionamento que nós buscamos ter com Deus. Eu estou buscando algo que satisfaça as minhas vontades ou estou à procura de algo que realize o plano de Deus para a minha vida, né? Qual que é a mensagem mais importante que o senhor tenta levar para todas as pessoas? Que Jesus, ele tem um plano especial para cada um de nós, que não só a linguagem, mas a prática e o que Ele nos ensina e o que Ele viveu e o que Ele espera é que o amor abrace todas as pessoas em qualquer condição, entende? E que nós vivamos esse amor que Ele demonstrou na terra e espera dos seus filhos, entende? Eu penso que a mensagem que Jesus gostaria que nós vivêssemos é a mensagem do amor. Eu acho que Ele veio aqui para isso, né? Sim. Eu sempre falo, sempre vou repetir. Para mim, Ele veio aqui, além de salvar, Ele veio ensinar, Ele veio dar aula prática do que é amar, do que é discipular e do que Ele pretende para cada um de nós, né? E se não tivesse existido Jesus, como é que seríamos? Não consigo imaginar a minha vida sem Ele, viu? Desde os primeiros dias eu aprendi sobre Ele, segui-lo, me relacionar com Ele, sabe? Ter sempre um momento especial do dia para Ele. Então eu confesso que eu não consigo me imaginar sem
sem a presença de Jesus na minha vida. Para quem está em casa hoje, o que o senhor poderia fazer como um chamado? Experimente a Jesus. De que forma a pessoa poderia experimentar Jesus? Aquela pessoa que chega para o senhor e fala assim, eu não creio, eu não creio, chama o ateu, né? Sim, sim. Não creio em Jesus. O que o senhor fala para essa pessoa? Já passou por isso? Já sim, algumas vezes. Eu penso que nós precisamos dar, de alguma maneira, uma oportunidade para conhecer a Jesus antes de dizer se aceita ou se crê ou não, entende? Conhecer, ler sobre Ele, estudar sobre Ele. Independente do que você crê, se você tirar um tempo para estudar a vida de Jesus, eu acredito que se nesse tempo o Deus Espírito Santo, independente do que você crê ou não, o Deus Espírito Santo, ele vai encontrar uma maneira de falar ao seu coração, sabe? E quando a gente fala experimentar Jesus, realmente dar uma oportunidade para Ele. E acredito que nessa única oportunidade, Ele vai encontrar um espaço na sua vida e vai mostrar para você que existe um horizonte muito mais belo, muito mais claro e realizador do que a vida de quem ainda não conhece a Jesus. Agora eu vou fazer uma pergunta forte. Como que o senhor faz para tentar, acredito que já tenha tentado, né? Mudar a cabeça de alguém que pensa acredita somente no evolucionismo, no Big Bang, daquela pessoa que acredita, né, para fazer ela acreditar no criacionismo. Sabe, são duas teorias, né? O evolucionismo é uma teoria, o criacionismo sem fé é uma teoria também, né? Mas eu acho que é preciso ter muito mais fé para você acreditar no evolucionismo, de que nós surgimos do nada, do que acreditar que existe um ser inteligente por trás, que existe um ser superior, que idealizou tanta perfeição, né? O ser humano é uma perfeição. Então acredito que você tem que exercer mais fé para acreditar no evolucionismo. Eu também penso assim. Eu às vezes fico olhando para as minhas gatas e eu falo assim, gente, como é que pode a pessoa acreditar que de uma explosão esse ser foi criado? Nós, né, fomos criados. E às vezes é difícil você tentar fazer com que a pessoa mude de ideia. O senhor já levou alguém para a igreja que o senhor jamais acreditou que essa pessoa fosse pisar numa igreja? O olhar humano, ele é cruel às vezes, né? E quando você olha a realidade de algumas pessoas, você pensa assim, a última coisa que vai acontecer na vida dela é se entregar a Jesus, né? Mas às vezes através de um contato amistoso, através de um carinho especial, através de um relacionamento amigável, né? A pessoa começa a ver uma outra possibilidade, né? E daí você oferece um estudo bíblico só para aprendizado mesmo e tal. Se a pessoa aceita, você vai estudando com muito carinho, com muito jeito, sem fazer julgamento, sem condenar, evitando qualquer tipo de preconceito, entende? E aí quando a pessoa menos espera, ela está vivendo uma outra realidade. Eu já vi isso acontecer na vida de algumas pessoas. E quando a pessoa não aceita de jeito nenhum, de jeito nenhum. Ora por ela. Só orar, né? Inclua de maneira especial nas suas orações. Seja leve, seja doce, seja o que Jesus foi. Eu acho que é a melhor maneira, sabe? Eu já fui bloqueada. Tentando falar de Jesus. Isso acontece. Um momento difícil que o senhor tenha passado na igreja. Eu não diria na igreja, mas comigo mesmo. Já passei um momento bem difícil, assim. Um momento que eu não esperava viver de maneira alguma, sabe? Eu acreditava que isso acontecia com outras pessoas. Não com um jovem criado nos caminhos do Senhor, né? Que não experimentou que outras coisas que o mundo oferece e tal. Mas eu passei um momento muito difícil, muito tenso,
numa outra oportunidade eu posso te falar sobre isso. Não pode falar agora não, pastor. Só que teve um momento tenso. Um momento mais tenso do que eu imaginava, entende? Mais difícil do que eu imaginava. Mas aí, graças a Deus, Deus tem no mundo psicólogos, Deus tem no mundo neuros, Deus tem os seus profissionais, os seus anjos, que muito nos ajudam. Então, com um pouco de terapia, com muita confiança em Deus. Deixou a gente curioso, né? Ele falou... E ó, telefone, pastor. Você é o cristão anônimo. Alô! Olá, pastor, tudo bem? Me fala aí, qual o assunto mais difícil e complicado de se tratar em um sermão? Pergunta boa, hein, pastor? Assunto mais difícil e complicado de tratar em um sermão? Que de repente até é evitado, né? É um assunto que gere preconceito, né? Que gere separação, que gere distanciamento de uma outra crença, né? De uma outra denominação. Eu penso que nós, pastores, precisamos ter bastante cuidado ao tocar nesses assuntos para não distanciar as pessoas, né? Porque às vezes você, falando sobre assuntos que podem distanciar, você fecha a porta do coração, e fechando a porta do coração você deixa de ter uma aproximação necessária para um dia poder ser ouvido por aquela pessoa, né? Então esses assuntos que geram preconceito e tal, falar com bastante cuidado, com bastante sabedoria. Preconceito em que sentido? Ou seria assim, porque eu estava entendendo que seria, de repente, não falar mal de outra religião. Sim. Mas aí o preconceito seria em que sentido? No sentido de trazer, de falar um assunto teológico, apontando nomes ou dando nomes, entende? Tem um pouco de ética para falar desses assuntos. Evitar fechar portas e criar barreiras. Eu já vi gente de outras religiões sendo muito enfáticas no pensamento dela e não aceitando de jeito nenhum o seu pensamento, né? E eu penso que a gente tem que respeitar. Sim. Todas as religiões. Você pode não concordar, mas você tem que respeitar. A verdade, ela precisa ser dita. O pecado precisa ser chamado pelo nome, mas existe a maneira correta, o momento correto para se fazer isso. E eu vejo também que dentro da religião, não dentro da igreja, mas dentro da religião, às vezes as pessoas do lado de fora costumam, pelo menos no meu caso, né, que eu tive uma transformação, né, sair de uma religião para outra. Eu sofri, assim, um pouco de preconceito. Eu senti que eu sofri um pouco de preconceito. Chegaram até a falar que eu estava bitolada, estava ficando maluca. E eu creio que algumas pessoas até desistam por conta disso, sabia? Eu acho que quem abraça Jesus de verdade não solta. Não se deixa levar por essas falácias por aí. Depois que a pessoa se apaixona por Jesus, desenvolve intimidade com Ele, amor por Ele, a pessoa aceita tudo que Ele pede. Mas isso tem um tempo certo. Então tem esse cuidado de falar as coisas de maneira correta e no tempo certo, para não machucar as pessoas. Porque cada um tem uma maneira de crer, de acreditar e tem um porquê disso, né? Então a minha verdade, a sua verdade pode não ser a minha verdade. E a minha verdade pode ser bíblica, ou a sua ser bíblica. A minha verdade pode ser a vontade de Deus para a nossa vida. Agora, a maneira como eu vou lhe falar isso, e o momento certo, é que eu preciso ter um pouco de cuidado. Isso é verdade, pastor. Você está me lembrando agora que quando eu fiquei viúva, né? Eu recebi o que se chama de psicografia, carta do meu ex-marido. E eu acreditava naquilo, porque tinha coisas ali que só nós sabíamos. E aí alguém falou pra mim, isso é coisa do demônio. E naquela época, não conhecia a Bíblia, não conhecia, né, nada. E aí eu falava assim, então é bom, ele é bom. Poxa, tá me trazendo uma notícia boa, né? Então ele é bom. Confortando o meu coração, me dando esperança, me alegrando. Mas aí quando uma pessoa chegou e soube
me explicar direitinho, talvez aquele momento eu tivesse com os ouvidos abertos também para ouvir, né? Que também tem isso, né? Eu vi que eu estava totalmente errada. Mas é difícil explicar isso para as pessoas. Então é preciso ter bastante cuidado, né? É difícil explicar isso para as pessoas sem magoar, sem machucar, sem afastar. Sim. Agora a gente vai dar um momentinho aqui para falar sobre os patrocinadores com Júnior Lobo. Opa, Kika, que legal essa conversa entre vocês, né? Abençoada. Bem, os patrocinadores são eles: Rafael Branquinho, material de construção, My Melody Soundtrack e a Rádio Gospel City, onde o herói é de verdade. É de um verdade. abraço para o nosso amigo Neto Matos. Da Rádio Rocão 80. Isso aí. Rádio Rocão 80. Falar em rádio, o senhor que é adventista de berço, nunca chegou a ouvir música que a gente fala, música do mundo? Sim, sim. Sim. Eu não só cheguei como eu gosto. Uhum. Eu não ouço hoje, mas dizer que eu não gosto é mentira. Uhum. E que tipo de música o senhor ouvia? Eu gosto de MPB. Sertanejo, MPB? Eu gosto sim. Gosto da música brasileira, mas o MPB mexe comigo. E o rock? Nacional dos anos 80? Não, nunca... É porque tem rock que é muito leve, né? Tem rock romântico. Aquela fase de RPM, Legião Urbana... Sim, tem Biquíni alguns... Cavadão. Nunca me prendi muito a isso. Uhum. Mas gosto, acho bonito. Só evito, vejo que hoje não me constrói muito, né? Então, hoje a música tá num patamar, assim, para mim, decadente. Sim. As letras, né, principalmente. E eu prefiro hoje usar o meu tempo para aquilo que me prepara para o que eu acredito, a eternidade, né? E ouve muita música gospel? Muito, gosto. Lá em casa, o pôr do sol, a gente sempre conclui com música e deixa tocando, música gospel, músicas da igreja, gosto muito. E os filhos, pastor? São os amores, né? Os presentes que Deus nos deu, né? 2 filhos, né? Temos o Elon, com 25, 26, publicitário, e temos a Emily, como você já mencionou, fazendo medicina, né? Com 22 anos. Os presentes que Deus nos deu nesses 28 anos de matrimônio, né? E eles seguem? Sim, graças a Deus. Seguem fiéis? Nunca tivemos dificuldade com isso, não, sabe? Sempre foram bons filhos, nunca se voltaram em algum momento, quiseram sair da igreja por um tempinho? Não vivemos essa realidade, não. Mas nós passamos para eles um cristianismo assim, bem próximo daquilo que Jesus espera de nós, entende? Então, um cristianismo leve, que leva o ser humano para mais perto de Jesus. Então, o que eu disse, né? Quando nós estamos perto de Jesus, o que Ele nos pede não é fardo, né? É bênção, é alívio, é encontro, né? É realização, é para o bem do ser humano, né? Com certeza. E eu penso que os nossos filhos conseguiram ver isso muito cedo. Maravilha, né? Isso é a sorte, né? Sorte de ter um pai ali, uma mãe, né, também, que não foi só por conta do pai, a mãe também, né? Sem dúvida, a mãe sempre colaborou muito com isso, né? Pelo próprio estilo de vida dela, uma mulher muito temente a Deus, né? Conheceu ela na igreja? Nos conhecemos na igreja. Ela me pediu em namoro na igreja. Nossa, vou conversar com ela depois. Acho que isso aí é maravilhoso. Para quem ainda não se inscreveu no canal, corram lá, se inscrevam, curtam, compartilhem, comentem. Eu canso de falar que a intenção desse canal é levar a palavra de Deus para você, é levar testemunhos, é levar alguma coisa que faça tocar o seu coração, para que você busque. E qualquer coisa, comente lá. Se a gente puder ajudar a achar uma igreja perto. Não sei. Você que sabe. Você que está ouvindo a gente aí. Você que vai sentir. São histórias que a gente tenta contar aqui para que despertem em vocês esse gostinho aí. Então, pastor, como o senhor é um pastor,
nós vamos hoje fazer uma coisa diferente. A gente tem uma caixinha aqui de promessas. O senhor vai tirar, vai ler e vai fazer um micro sermão sobre o tema. O texto que Deus me deu está em Salmo 25:14. O Senhor é amigo dos que o temem, Ele lhes ensina a sua aliança. Então eu penso que esse texto tem como objetivo falar da importância de nos relacionarmos com Deus. O que Ele mais espera, o que Ele mais sonha do ser humano é um relacionamento próximo. Ele busca essa intimidade, Ele se oferece o tempo todo. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Bato no sentido de insistir, de permanecer, de continuar. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro em sua casa, eu entro em sua vida e mudo tudo, né? Então Ele quer muito ter esse relacionamento aproximado com todos os seres humanos. Todos os seres humanos. E aí Ele deixa claro de que aqueles que se tornam amigos recebem bênçãos especiais. Claro que o sol nasce para todos, Ele manda a chuva para todos, porque Ele ama todos, né? Mas quando você compreende isso e dá essa oportunidade para Ele, você sente essas bênçãos chegando com muito mais intensidade, né? Intensidade. Então, o sonho dele é esse, que nós nos relacionemos com Ele como fazemos com um amigo. Eu cheguei hoje aqui e vocês estavam numa mesa linda, cheia de coisas gostosas, conversando, se relacionando, se conhecendo cada vez mais, né? E Ele sonha com isso, Ele sonha em fazer parte da nossa vida, do nosso dia a dia, do nosso mundo. Isso aí, pastor, você sabe que eu estava até falando... peraí que alguém quer fazer uma pergunta. Tudo bem, pastor? Tudo Beleza? bem, Aqui é o querido. Júnior, estou aqui no áudio. Sim. E eu estou aqui com o meu amigo grande Rômulo Nascimento. Certo. E ele quer fazer uma pergunta aqui para você. Eu vou passar aqui o microfone para ele. Tá. Que ele quer entrar também e fazer uma pergunta aqui. Por favor, Rômulo. Pastor, tá lindo demais. E essa pergunta veio da internet. O senhor assiste a série The Chosen e indica ela? Assisto, gosto, indico, né? E penso que das séries ou do que se criou, do que se fez sobre Jesus, é uma das que mais se aproxima da verdade bíblica, né? Nós que conhecemos um pouquinho mais de perto, um detalhezinho ou outro a gente filtra, mas no geral a gente indica sim, The Chosen. Até estudo, né, de PG da gente aí, o de The Chosen. Que legal. E sabe que The Chosen me ajudou muito a gravar os personagens. Porque eu não gravava. André, irmão de Pedro, e eu não gravava, não sabia quem que era pescador, quem que não era, quem que era o que recolhia os impostos. E ali a gente acaba assistindo e a gente tem uma facilidade tremenda de gravar. E assim, acho que de todos os filmes bíblicos que eu já assistia, depois eu Sim. não fixava. Eu tô adorando de The Chosen. The Chosen. Tem abençoado muitas pessoas, muitas famílias, né? Outra coisa que eu tava até falando esses dias, minha mãe costumava falar que eu era sortuda, que tudo que eu pedia eu tinha. Mas assim, eu sempre pedi muito, eu não conhecia Deus. Eu não conhecia Deus, eu não nasci num lar cristão, como eu falei. Mas eu orava. Eu sempre tive esse costume de orar. Mas assim, a minha oração era o pedido que eu fazia e o meu Deus era o universo. E é engraçado que Deus me atendia. Na minha cabeça era o universo. E depois que eu conheci Deus, eu tive a certeza de que Ele sempre me conheceu. Que bacana, né? Ele idealizou você, Bia. Sempre Ele me conheceu. Por várias coisas que aconteceram na minha vida, que de repente eu não conseguia entender, eu entendi que tinha que ser no tempo dele, mas que Ele me conhecia profundamente e que Ele me atendia. Para mim isso assim é uma coisa muito forte. Sim, sim.
Deus, ele atende, ele ouve a todos, né? Ele ama a todos, ele salva a todos, que é o melhor para todos, né? Alguma situação dentro da igreja, pastor, ou qual seria a situação que o senhor não gostaria de passar dentro de uma igreja? Ou que Deus já sempre passou e não gostou, ou que o senhor não gostaria de passar, que já ouviu ou de algum amigo que Deus sempre passou? foi muito misericordioso para comigo, sabe? Então ele sempre abriu os caminhos, abriu as portas. Na igreja sempre me deu uma liderança que me ajudou, que me apoiou, sabe? Então, assim, eu não cheguei a viver uma situação que fugiu do controle. Eu não tenho uma situação muito negativa em se tratando de igreja, não. Mas uma coisa que eu não gostaria que acontecesse, pode ser que aconteça, é uma possessão demoníaca. Que eu penso que igreja não é lugar para possessão demoníaca. Entende? Eu penso que igreja é lugar para que Jesus Cristo, através do Espírito Santo, possua cada um de nós. Entende? Então eu não gostaria de viver esse quadro. Ainda não vivi e não gostaria de viver. Se tiver que viver, Deus vai dar condições e força para, com o poder dele, vencer, né? Mas eu não gostaria de viver uma possessão demoníaca na igreja, com nenhum dos membros, com nenhum dos visitantes. Agora, pastor, vocês ficam quantos anos em cada igreja? Varia, né? De 3 a 5 anos, alguns ficam 6 anos, mas de 3 a 5 anos, eu penso que é o período ideal para a igreja e para nós. E assim, eu penso que vocês têm esse, vamos dizer, rodízio? Sim. Posso chamar de rodízio? Sim, pode ser. Para que as pessoas que frequentam a igreja não fiquem dependentes de vocês. Não sei se eu estou certa. Por que existe esse rodízio? Sim, essas transferências pastorais, elas são úteis no nosso ministério, né? Primeiro, para que realmente não cause uma dependência, né? E segundo, porque a igreja ela vive seus períodos, né? E Deus sabe qual é o melhor pastor para aquele período. Para cada momento da igreja, para cada experiência da igreja, Deus envia o pastor para aquele tempo, para aquele período, entende? Então, como nós acreditamos que a nossa vida é dirigida por Deus, sempre que vem o chamado, sempre que vem uma transferência, nós entendemos que na visão de Deus é porque vai ser melhor para a igreja no período que ela vai viver e para o pastor viver uma outra experiência, numa outra geografia, né? E vocês fazem essa transferência para qualquer lugar do Brasil? Nós temos, assim, nossos pontos administrativos, né? Então, por exemplo, hoje nós pertencemos à Associação Rio Sul, com sede aqui em Campo Grande, né? Nós pertencemos a essa associação. Então, geralmente, as transferências acontecem dentro dessa associação, dessa geografia, que contém aí por volta de 300 igrejas e 60 distritos pastorais, né? Mas pode ser que aconteça um chamado e aí uma transferência para qualquer lugar do Brasil ou até fora dele. Eu lembrei agora que o senhor, há um tempinho atrás, teve um chamado para sair da nossa igreja. Sim. E fazer parte da administrativa. Qual foi o chamado? O chamado seria para ocupar uma função, na verdade, privilegiada. Eu seria o pastor dos pastores aqui dessa Associação Rio Sul, sabe? Mas eu entendi que eu precisava permanecer um pouquinho mais na igreja. E sou meio apaixonado por igreja, sabe? Então eu agradeci o privilégio e preferi continuar com vocês um tempo. E como é que é o sentimento de quando chegou aquela hora de dar o tchau? Eu fico pensando, né? Quando chega aquela hora de dar o tchau, o que passa no coração? E também na hora que vai chegar na nova igreja. Deve dar um certo frio na barriga. Como é que é isso, pastor? Com o tempo a gente vai se acostumando, né? Mas no início realmente é delicado. Você sente muito quando você recebe a notícia de que você vai deixar aquela igreja. Tem um sentimento de perda no primeiro momento, sabe? Mas o Senhor nos conforta e nos faz adaptar à nova realidade, né? Já sabe que vai acontecer mesmo, Sim. Já começa a se preparar, né? E a família, como é que fica nisso? Então, é verdade. Os amigos, os filhos principalmente, eles acabam tendo amizades curtas, né? Acabam não construindo vínculos duradouros e tal, porque a cada 3, 4 anos são transferidos, né? É como militar, né? É verdade. Só para você ter uma ideia, nós já
nos mudamos 12 vezes. É isso que eu ia perguntar. 12 vezes para geografias diferentes, né? Nós trabalhamos em Minas Gerais, numa parte do Rio de Janeiro, depois numa outra parte de Minas Gerais, o sul de Minas, né? Começamos com o centro de Minas, Belo Horizonte, depois trabalhamos no centro do Rio de Janeiro, depois fomos para o sul de Minas Gerais, região de Lavras, Juiz de Fora, e hoje trabalhamos no sul do estado do Rio de Janeiro, né? Teve alguma localidade dessa que vocês tiveram um coraçãozinho mais apertado, assim, de deixar? Eu vou incluir a minha esposa. A minha esposa, ela é muito mole, sabe? Então, por onde ela vai, ela gosta. E ela sente muito ao sair por isso, porque ela gosta dos lugares onde nós vamos, gosta das pessoas, né? Porque o que faz o lugar é a pessoa, né? Então, ela se apega muito às pessoas onde nós vamos. Eu até de vez em quando digo a elas, assim, querida, olha, cuidado, porque daqui a um tempo a gente vai ter que deixar esse lugar. Lembra, é bom lembrar, né? É verdade. Então ela se apaixona pelos lugares por onde a gente passa, sabe? Então ela sente um pouquinho mais. E ela sente mais. E pastor, dentro desse, quantos anos já de... Estamos concluindo o 27º. 27º. Então, o filho de vocês já nasceu filho de pastor, né? Quando ele nasceu, nós já cuidávamos de uma igreja. Já cuidaram. Nesses 27 anos, algum caso de conversão que tocou, que Sim. você nunca vai esquecer? Nunca vou me esquecer. Um bandista, ele começou a estudar a Bíblia, ele teve um sonho, e no sonho dizia para ele estudar a Bíblia. E aí ele procurou alguém para estudar a Bíblia com ele e por acaso, não por acaso, né, mas por indicação de Deus, ele encontrou um jovem adventista. E eles estudaram a Bíblia. E o inimigo dizia a ele, dizia assim, olha, você pode até estudar a Bíblia, mas você nunca vai pertencer a Jesus. E aí quando nós fomos visitá-lo, e o assunto era preencher uma ficha batismal, né, que é uma ficha que a gente preenche e tal. Naquele dia o inimigo falou com ele, falou assim, olha, o pastor vai te visitar, mas saiba que você nunca mais vai à igreja, porque se você for à igreja eu lhe mato no caminho. E ele insistiu, ele foi à igreja, ele falou que teve dificuldade para chegar na igreja, mas chegou. E o batismo estava marcado, e aí o inimigo falou com ele, falou assim, no dia do seu batismo eu vou matar você dentro do tanque batismal. E por acaso eu realizaria o batismo. Ele tem quase 2 metros de altura, forte. E eu disse assim, Senhor, está nas tuas mãos. Essa alma não me pertence. Pertence ao Senhor. E daí no momento do batismo foi bastante tenso. Eu tô tensa aqui. Mas graças a Deus ele saiu do tanque com vida e está vivo ainda. Nossa, eu tava aqui tensa. E aí o senhor participou dessa evolução, Sim. desse processo todo dele. Foi bastante tenso, mas o Senhor sempre nos deu força. É Ele que faz a obra, né? Mas esse foi tenso mesmo. O caso assim mais, a transformação mais extraordinária, assim, mais que eu pude acompanhar no meu ministério foi desse rapaz. E quando acontece de uma criança, muito criança, chegar pro pai e falar, quero me batizar? Geralmente quando a criança toma essa decisão, é porque de alguma maneira ela vem tendo experiências com Deus que nós somos incapazes de descrever, né? Mas geralmente é uma criança que nasceu na igreja, que frequentou todas as classes oferecidas pela igreja, né? Que frequentou um clube de aventureiros, clube de desbravadores, né? Ela viu o pai e a mãe envolvidos com a igreja o tempo todo, ela assistiu a diversos batismos, né? Ela conhece muitas histórias da Bíblia e ela tem o culto familiar, então ela tem uma certa experiência com Cristo. Então é difícil uma criança tipo de 4 anos que chega e fala que nunca aconteceu, não. Tem idade mínima para o batismo? A gente pensa em 9 anos, né? Já tem uma consciência maior, né? Tem. A criança hoje com 9 anos, ela sabe muita coisa do que é certo, do que é errado. Ela já tem poder de tomar algumas decisões, né? Nós não forçamos o batismo a momento algum. É sempre um pedido feito pelo membro e, nesse caso, pela criança, né?
Então, geralmente, ela conversa com os pais e os pais nos procuram. Agora o senhor contou essa história dessa conversão aí que mexeu com o senhor. Agora já teve algum caso que ficou gravado, que foi o inverso? O inverso, sim. Infelizmente, nós vivemos uma realidade triste, onde esse irmão ele chegou a ser líder na igreja por muitos anos. Depois ele não só abandonou os caminhos do Senhor, como ele se tornou cavalo de Satanás. Ele é que passou a ser da Umbanda. Isso não é normal, não é comum, Eu imagino. mas aconteceu. Eu imagino, eu fico imaginando aqui o que pode ter acontecido para tirar ele desse caminho. Sim. Parece, assim, a impressão que eu tenho é que ele não era de verdade de Deus. Será que eu tô errada? Muito difícil, né, a gente ler o coração humano, né? Enganoso é o coração humano, quem o conhecerá? Mas eu ainda espero, sabe? Espero porque essa semente que foi plantada, essa semente ela ainda vai germinar e vai dar frutos. Eu espero que ele retorne aos caminhos do Senhor. É isso. Pastor, foi muito bom tê-lo aqui. Não foi difícil, foi? Não foi tão difícil. Você torna as coisas mais fáceis. Ah, tá, pastor. Agora, para terminar, então, olha para aquela câmera ali e faz um chamado especial. É um apelo mesmo. Querido, nós acreditamos na volta de Jesus. E por tudo que as Escrituras nos ensinam, essa volta a este mundo está mais próxima do que nós imaginamos. E quando Ele voltar, Ele quer muito olhar para mim e para você e dizer assim, ó, vinde bendito de meu Pai e adquiri por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. No lar que o Senhor preparou para nós, tem um lugar especial para você e para sua família. Saiba que é libertador conhecer a Jesus. Saiba que é prazeroso viver ao lado dele. Dê essa chance para Jesus. Ele almeja, ele espera, ele sonha por isso. Por isso ele morreu por você na cruz do Calvário. É isso aí, gente. O que ele mais quer é ter você junto dele na eternidade. Tenho certeza disso, assim como eu tenho. Pastor, obrigada. Que isso, foi uma alegria. Foi muito legal, foi muito bom. Vemos vocês no próximo episódio. Aquilo que eu sempre falo. Se inscrevam no canal, compartilhem, acionem o sininho. Um beijo e até lá.